Olá! Se você chegou aqui, eu creio que é porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Eu sou Andréia Tavares e quero construir junto com você o entendimento a respeito da palavra que irá transformar a sua vida. Hoje eu quero meditar com você no livro de João, capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que havia um homem que desde nascença sofria de uma dor, sofria de uma enfermidade, sofria de uma limitação. E que quando Jesus estava passando por ele foi ali, interceptado pelas pessoas que estavam ao redor e perguntaram para ele: por que é que ele é assim? Por que ele nasceu assim? Por que isso está acontecendo com ele? E isso me remete muito às circunstâncias das nossas vidas. Quantas não são as vezes que nós mesmos indagamos o Senhor: por que é que isso está acontecendo? Por que isso sobreveio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu corpo físico, sobre aquilo que me cerca? Quantas vezes nós indagamos ao Senhor por que é que isso está acontecendo? E a resposta de Jesus é muito enfática e muito didática, né? Ele diz assim: não tem nenhum motivo específico a não ser para que essa plataforma daquilo que está acontecendo com ele seja uma plataforma onde manifeste o meu poder, a minha glória através dela. Sabe que plataformas, estruturas de dores na nossa vida, ela tem dois poderes: o poder de nos transformar e nos tornar melhor, ou um poder de nos destruir. O intento do inimigo é que nós venhamos a desistir, que nós venhamos parar, que nós venhamos definhar, que nós venhamos estar numa estrutura como esse menino estava, esse homem estava. A palavra de Deus diz que ele tinha se tornado um mendigo. Estruturas de dor na nossa vida têm a capacidade de nos tornar mendigo, aquele que fica implorando, né? Quantas não são as estruturas da nossa vida? E eu quero te fazer pensar em estruturas de deficiência na nossa vida, que são estruturas emocionais. E quantas pessoas nós escutamos hoje em dia que vivem num lugar de uma mendigância emocional, de uma mendigância por atenção. Eu escuto, eu acompanho muitos relatos, faço aconselhamento de muitas pessoas que diz assim: eu debaixo de uma estrutura emocional, de uma fragilidade emocional, eu entrei em determinadas situações, eu entrei em determinados relacionamentos, eu acabei, corrompendo algumas estruturas espirituais na minha vida, porque as emoções me enganaram. E eu fico pensando que muitos de nós, por vezes, vivemos essas estruturas e nos tornamos como esse menino, esse homem, um cego, né? Um cego que fica ali mendigando por qualquer esmola. Eu não sei qual é a estrutura da sua vida que por vezes passa por esse modelo, um modelo onde você pergunta para o Senhor, onde você questiona o Senhor e quer saber o porquê que determinadas coisas aconteceram. E o Senhor quer dizer para você, como um dia ele disse para mim, e um dia ele disse para todos aqueles que indagavam a estrutura de vida desse homem: não tem. Não é porque alguém errou, porque alguém falhou. É porque eu escolhi, né? É porque eu determinei. É porque eu te conheço, eu conheço a sua estrutura. E eu sei que em você existe uma plataforma da dor, onde a minha glória pode ser manifesta. Você já pensou por esse lado?
Você já pensou que todas as vezes que você decidir não se render àquilo que te torna um mendigo, um cego diante das circunstâncias da vida, tem um poder maravilhoso para manifestação da glória do Senhor? Que ao invés de ficar criando, eu vou falar com todo respeito, mas eu quero que você me compreenda, que ao invés de ficar criando subterfúgios de inferioridade, que ao invés de ficar criando estruturas que justifiquem essa fragilidade, o Senhor te chama para colocar toda essa estrutura frágil, fraca, diante dele. Por quê? Porque diante dele, a plataforma de dor tem muito potencial para ser uma plataforma de manifestação da glória dele. Todas as vezes que nós decidimos não nos curvar diante daquilo que por vezes o inimigo quer nos destruir, ali o Senhor encontra um lugar para manifestar a glória dele. Então, quando a gente decide superar, quando a gente decide resistir, quando a gente decide surpreender, nós estamos ali manifestando a glória do Senhor através da superação. Superação não é uma estrutura humana capaz de nos fazer romper. Superação é uma decisão de todo aquele que decide não se corromper por aquilo que o inimigo tem imposto. Não sei se a tua dor diz respeito a algo que você nasceu, a uma estrutura familiar que você foi submetido, a uma dor recente que aconteceu, ou uma enfermidade, ou uma frustração, uma decepção. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza no Senhor é que tudo aquilo que é colocado diante de nós, ainda que em dor, é uma plataforma, é uma estrutura muito especial para que a glória do Senhor seja manifesta através da minha e da sua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Troque a lente pela qual você tem entendido algumas coisas que já te ocorreu, que está ocorrendo, para que você manifeste a glória do Senhor no seu viver. Deus abençoe você e tenha um lindo dia na presença do Senhor.